Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer a organização aí pela excelência em mais um evento, né, que já está bem consolidado no nosso mercado. O objetivo aqui é falar um pouquinho para vocês e tentar mostrar algumas aplicações e soluções de sistemas de armazenamento de energia. Tá? A UCB, para quem não conhece, né, é uma empresa com mais de 50 anos de mercado. A gente passou por um rebranding ali, uma reformulação da nossa marca, a antiga Unicoba, né, que é muito conhecida por esse nome, e a gente vem liderando aí a transição energética através desses sistemas de armazenamento de energia. A gente está no mercado, como eu comentei, há cerca de 50 anos, né, completamos no ano passado 50 anos de existência. Hoje a gente conta com aproximadamente 600 a 700 colaboradores. Tá? Contamos aí com 2 fábricas, né? Uma fábrica que fica na Zona Franca de Manaus. Foi a primeira fábrica de baterias de lítio no território nacional desde o ano de 2000. Uma fábrica também em Extrema, voltada para a parte de lítio e para a parte de chumbo também. Temos escritório em Shenzhen e Seul, para a parte de importação, exportação, comércio exterior. E no ano passado a gente abriu recentemente a nossa operação em Marselha, na França, num processo de internacionalização da companhia, para atingir principalmente o mercado africano, com as nossas soluções de SIG e FIS, de sistemas isolados, que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Tá? Bom, um último slide aqui para falar da companhia, só para vocês conhecerem um pouco mais. O objetivo aqui, de fato, não é ficar falando da empresa em si, sim das nossas soluções e aplicações para esse mercado de armazenamento de energia, que tem se tornado cada vez mais importante, né, no cenário nacional. A gente trabalha hoje, basicamente, com 3 linhas de negócio. Tá? Temos uma linha U-Solution, que é voltada para a fabricação de baterias de lítio para portáteis. Então, quando eu digo portáteis, smartphones, notebooks, tablets, né, hoje 100% dos celulares da Motorola fabricados no Brasil são com as nossas baterias, 70% dos celulares da Samsung e Lenovo também, a gente fabrica cerca de 4 a cada 10 notebooks da Lenovo saem com a nossa bateria também, que são todas fabricadas na Zona Franca de Manaus. Tá? E com isso a gente já entregou aí, hoje já está mais 100 milhões de baterias vendidas ao longo da história da companhia. Tá? A linha U-Move, vou pular aqui e deixar a Unipower por último, a linha U-Move, que é justamente para a eletromobilidade. Né? A gente fornece baterias para o mercado principalmente de 2 rodas. Né? Quando eu falo 2 rodas, aí, motos elétricas, patinetes elétricos, bicicletas elétricas. Tá? Então, são baterias para esse tipo de aplicação. E, por último, a nossa marca, a nossa linha mais consolidada, Unipower, né, que seria o nosso foco aqui da apresentação, que são as baterias de lítio estacionárias, as baterias de chumbo ácido também, para diversas aplicações, entre elas armazenamento de energia, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje. Tá? Então, no que tange as baterias estacionárias, mais especificamente, as baterias de lítio ferrofosfato, que é a tecnologia que a gente utiliza, a UCB, a Unicoba, foi a primeira fábrica, né, como eu comentei, de baterias de lítio aqui no Brasil, e aplicamos aí essas baterias, né, em aplicações críticas, como o mercado de telecom, muito fortemente demandado ali, e o mercado de energia também. Tá? Esse slide um pouco mais técnico, mas mais para dar um panorama do porquê da tecnologia de lítio ferrofosfato, que hoje, né, entre os principais fabricantes a nível não só nacional, mas mundial, praticamente um consenso. Tem algumas outras tecnologias aí que são difundidas no mercado, mas a lítio ferrofosfato, principalmente por questões de segurança muito alta, né, uma ciclagem também interessante, mas principalmente pela segurança, né? Muito se fala das baterias, questão de segurança, a bateria explode, a bateria pega fogo, etc. E essa tecnologia ela consegue mitigar bastante esse tipo de problema. Tá? Então, uma relação ali, de fato, de custo e benefício, é uma tecnologia que a gente vem utilizando aí na nossa fábrica desde praticamente ali do início das operações.
e tem performado muito bem em diversos cenários, né? E aqui a gente entra um pouco, de fato, no tema aí da nossa apresentação, tá? As soluções em armazenamento de energia, como que a gente consegue aplicar o armazenamento de energia. Muitas vezes a gente pensa só no armazenamento residencial, num backup, algo nesse sentido, mas a gente tem diversas soluções que são hoje muito viáveis, principalmente por conta da grande redução do preço do lítio que houve nos últimos anos, e essa tecnologia tem se tornado aí cada vez mais competitiva, tá? Aqui a gente fala um pouco das soluções MIGD e SIGF, né? O que é o MIGD e o que é o SIGF? O MIGD são as microrredes de geração distribuída e o SIGF são os sistemas isolados de fonte intermitente, tá? Que seria mais ou menos essa foto. Tem alguns cases aqui para exemplificar também. Hoje a UCB conta com aproximadamente 46 mil sistemas desses entregues, principalmente na região da Amazônia, que é uma região que basicamente não é coberta pelo SIN, Sistema Interligado Nacional. Então, existe um programa de universalização do governo federal, com verbas do Programa Mais Luz para Todos, Programa Sempre Luz, entre outros, para levar energia através de sistemas isolados para essas regiões. Então, quando a gente vê o mapa ali de cobertura do Sistema Interligado Nacional no nosso país, a gente vê que a região norte realmente não é coberta, né, por uma série de questões, principalmente financeiras, uma baixa demanda, e o governo leva energia através desses programas com sistemas isolados, os SIGFs, ou então as microrredes, onde você tem um sistema central e consegue entregar essa energia ali em toda a comunidade, tá? As soluções de mini-usina, geração híbrida, né? Então, a bateria trabalhando em conjunto com a fonte fotovoltaica, com a própria rede da concessionária e também os geradores a diesel. Soluções de energia para telecom, é um mercado que a gente atua muito forte também, atendendo o que a gente chama de torreiras, né? Que são as torres de telecomunicações. Hoje, no Brasil, existem mapeadas aí cerca de 147, quase 150 mil torres de telecomunicação. E essas torres de telecomunicação precisam ou de um backup de energia, né? A gente viu, principalmente no ano passado, e esse ano também, alguns episódios aí muito sérios de apagão, São Paulo, por exemplo, em que a energia acabou, mas a comunicação continuou, né? A gente continuou com 3G, 4G no celular, graças a esses sistemas de backup de energia. Então, a gente tem aplicações aqui, tanto para torres de telecomunicações que têm acesso à rede de distribuição da concessionária, mas precisa de um backup, e algumas que são realmente isoladas. A gente vê muito, né, no topo das montanhas, as torres de telecomunicação, que não têm acesso à rede da concessionária e precisam de algum tipo de alimentação. Nesse caso, a combinação aqui do fotovoltaico com um banco de baterias, e que traz uma autonomia ali de 36 a 48 horas, depende de cada caso, tá? Então, essa é uma outra aplicação bem interessante. Aqui a gente fala um pouco do nosso BESS, né? O nosso BESS, que é a solução de armazenamento de energia em larga escala em container, que é o Battery Energy Storage System. Esse BESS também fabricado, produzido na Zona Franca de Manaus. E aqui a gente tem uma série de aplicações, tá? O destaque que a gente traz na geração e transmissão, a gente fala aqui do aumento da integração das fontes renováveis. A gente fala aqui da redução da dependência de combustíveis fósseis e redução de custo, de fato, redução financeira, que é o que importa no final do dia. Na operação da rede, a gente está falando aqui, e é um tema que está muito em alta, né, super importante, o balanço entre a oferta e a demanda de energia. Recentemente foi divulgado a inclusão dos sistemas de armazenamento de energia no leilão de reserva de capacidade, que vai acontecer em agosto, com o objetivo justamente de equilibrar o despacho das fontes intermitentes, como solar, como eólica, né, que a gente tem sol, tem energia, a gente tem vento, tem energia, e se não tem, não tem energia. Então, como que a gente equilibra e despacha e injeta essa energia no momento que a gente entende melhor, que a gente acredita que seja correto, através dos sistemas de armazenamento de energia, tá? Melhoria na qualidade e confiabilidade do sistema, custos evitados. A gente tem alguns casos super importantes e relevantes no
no nosso país, como um caso, por exemplo, do projeto da ISA-CETEP de 60 megawatt-hora de armazenamento de energia, que evitou um investimento e um custo em reforço de rede, em novas subestações, por exemplo. Então, ela entra também com essa solução muito importante. E, por último, aqui, os consumidores aí, comerciais, consumidores até mesmo residenciais, industriais, onde a gente consegue aplicar esses sistemas de armazenamento de energia para justamente trazer economia, como foi falado aqui pelo colega na última apresentação, para a gente carregar essa bateria no horário fora de ponta, onde a energia é mais barata, e utilizar essa energia no horário de ponta, para a gente deslocar a carga e não estourar, talvez, uma demanda contratada de um cliente que está sendo faturado no grupo A. Então, uma série de aplicações aí em sistemas comerciais, industriais, enfim, e outras aplicações. Aqui alguns exemplos, tá? De fato, aqui para ilustrar e exemplificar, a gente tem tanto a solução do container fixo, e aí a gente está falando aqui containers de 20, 40 pés, e aí nesse container a gente tem toda a solução embarcada, né, as baterias, os inversores, parte de refrigeração e etc. E aqui um móvel, né, um BES móvel. Esse, inclusive, foi um BES de menor porte entregue para o sol do Grupo Energisa. A gente entregou recentemente um para Heineken, justamente para eventos, etc. Então, a gente faz uma analogia aqui como você alugar um gerador a diesel para o seu evento, por exemplo. Você tem esse sistema de baterias de lítio. Tá? E, por último, para a gente não estourar o tempo aqui, para exemplificar, eu trouxe alguns cases de sucesso da companhia, alguns projetos que a gente já implementou, com o objetivo de exemplificar um pouquinho dessas soluções e a gente ver realmente o poder, o tamanho e quão abrangentes são essas aplicações de sistemas de armazenamento. Tá? Esse é um projeto, apesar de ser um projeto de menor porte, é um projeto muito relevante e significante para a companhia. A gente fez, inclusive, no ano passado, a companhia completou 50 anos de mercado e lançamos um documentário num cinema em São Paulo, exclusivamente sobre esse projeto. Tá? Então, aqui a gente está falando de um MIG, de uma microrrede, né, uma comunidade chamada Santa Helena do Inglês, que fica ali na região de Manaus, uma comunidade ribeirinha, completamente isolada, né, só se chega de barco. Essa foto dá para ver bem, né, em volta a gente tem aqui Rio Negro, né, e depois a mata. Aqui o sistema central, foi formada uma rede para levar energia a todas essas residências aqui que ficam em volta do campo de futebol. Aqui algumas imagens. Nessa imagem, inclusive, dá para ver bem o quanto que a comunidade é realmente isolada, não tem nenhum tipo de acesso à energia elétrica. Aqui a imagem das baterias com os inversores, né, em solução de alvenaria mesmo, ali não havia necessidade de ser em container. O sistema e a entrega do sistema ali, na época da pandemia, inclusive, esse sistema está aproximadamente 3 anos já operando. Tá? Aqui um outro case também interessante, Vila Restauração, fica no Acre. Aqui a gente implementou um sistema, uma microrrede com sistema fotovoltaico leste-oeste, tá? Ali já para atender, de fato, quase 800 habitantes, também com o objetivo de levar a energia, acesso à energia elétrica para essas pessoas que também não tinham. Aqui algumas fotos também da Vila Restauração, né? A gente vê aqui ela toda iluminada na parte da noite, então uma comunidade também bastante isolada, onde a gente levou essas soluções. Tá? Esse é um case mais luz para Amazonas, em Rondônia. Aqui a gente já está falando dos sistemas isolados de fonte intermitente, né? Então são 900 SIGFs que foram instalados. Aqui a imagem, né, de como que é mais ou menos a estrutura desse SIGF, né? São 4 painéis, 6 painéis, depende da demanda de cada necessidade. Dentro dessa caixa, que é uma caixa hermética, a gente tem aqui controlador de carga, um inversor off-grid e as baterias de lítio. Aí a gente instala um sistema desse em cada unidade consumidora para levar realmente acesso à energia para esses locais. Tá? E outras aplicações também, né, como subestações, bancos de baterias para subestações de energia, retrofit, backup para redes de 4G também é muito aplicado,
né? Existem alguns projetos aí no Brasil, como Team Sky Coverage, que é justamente para levar a rede 4G para todas as áreas do Brasil, e aí precisa-se também de uma segurança energética para que isso aconteça. Sistemas off-grid para as torres de telecomunicação, como eu comentei. Esse projeto que eu comentei, Team Sky Coverage. Então, aqui a gente tem o rack com as nossas baterias, com os inversores off-grid, e a gente alimenta ali a torre de telecomunicação com as baterias. Aqui um exemplo de um sistema residencial, um sistema residencial de maior porte, né, com um banco de baterias também. Todas essas baterias que estão aqui são as baterias de rack, tá? E a gente está lançando agora, em julho, para o mercado, soluções para baterias residenciais e aplicações comerciais também. Então, realmente é uma bateria mais estética, acho que em breve vocês vão ver aí no mercado divulgação disso, para aplicações mais residenciais, mais comerciais, bateria com display, de fácil comissionamento. Então, é um mercado que a gente também tem endereçado e atendido de forma muito forte. Tá? Hoje, né, as nossas baterias estão disponíveis para comercialização aí em aproximadamente 8 distribuidores em todo o território nacional, 8 grandes distribuidores. Tá? E as baterias têm comunicação aí com uma série de inversores de mercado. Aqui um pouco do BES móvel, né, o case do BES móvel que a gente entregou ali para a Energisa. Esse BES, inclusive, ele fica instalado, né? Aqui a gente está falando um pouco de questão que eu comentei ali do load shifting e do peak shaving, que é justamente carregar a bateria no horário em que a energia é mais barata e utilizar essa bateria recarregada, né, a carga dela no horário que a energia é mais cara. A gente utiliza esse BES aqui, ele fica, inclusive, na nossa unidade extrema. A gente colocou lá justamente para testar, para ser um piloto e para a gente realmente ter esse case e que nos gera uma economia aí de 6 a 8 mil reais por mês aproximadamente. Então, essa é um exemplo de uma aplicação em uma indústria, por exemplo, que está no grupo A, não está no Mercado Livre, consegue ter uma economia. E hoje, com o custo do lítio caindo, né, progressivamente, o retorno desse tipo de investimento tem sido cada vez mais atrativo. Algo muito semelhante com o que aconteceu com o solar no passado, em que a gente via paybacks aí de 8, 10 anos, né, e hoje a gente já está com um retorno de investimento muito mais atrativo. Tá? Bom, basicamente é isso. Agradeço a presença de todos, fico à disposição aqui e agradeço mais uma vez a organização do evento. Obrigado.